Olá a todos, segue para vocês mais um vídeo sobre conhecimentos da nossa Umbanda. Hoje o vídeo vai falar sobre Xangô. Existem muitas histórias sobre Xangô, mas duas delas são mais divulgadas. Uma trata da história sobre Xangô ser um guerreiro e rei em uma determinada região da África. Durante o reinado de Xangô, houve um período de guerras, e ele já não sabia mais como findar aquela situação. E por isso, num determinado momento, no alto da pedreira, de onde ele observava tudo o que ocorria, ele bateu com muita força o seu machado de 2 lâminas. Esse ato gerou faíscas, essas faíscas geraram fogo, e esse fogo incendiou toda a aldeia. Após esse fato, Xangô solta um grande brado do alto da pedreira, e esse brado gera um estrondo por toda a região. Arrependido do que causara a seu povo, Xangô percebe a necessidade de modificação nas leis e desleis mais justas, e se submete à lei local, onde, mesmo ele sendo rei, ele é submetido à morte. Após o fato ocorrido, o povo vai procurar o corpo de Xangô e não encontra. Ao não encontrar o corpo de Xangô, o povo entende então que Xangô foi transformado em orixá, que domina o fogo e o trovão. Isso por conta de seu brado, que gerou estrondo por toda a região, e pelo fato de bater seu machado de 2 lâminas no alto da pedreira, que gerou faísca. Esses atos de Xangô geraram modificação em toda a região, em toda a vida daquele povo que ele então conduzia. Outra história conta que Xangô não gostava de pessoas que chegassem mal arrumadas, maltrapilhas em seu reino. E por isso ele deu ordem aos guardas de que não permitisse a entrada dessas pessoas ou até mesmo que as prendesse. Exu entrou no reino de Xangô todo maltrapilho e foi retirado pelos guardas. Porém, Exu sabia que Oxalá iria visitar seu filho Xangô, e ele viu nessa oportunidade, a chance ideal de mostrar a Xangô que ele estava cometendo erros. Então, no dia da visita de Oxalá a Xangô, Exu no caminho faz com que Oxalá se suje, e a sua roupa fica marcada com azeite, carvão e sal. Oxalá não consegue se limpar antes de entrar no reino de Xangô e é preso pelos guardas. Na prisão, Oxalá percebe que existe muita injustiça, muito erro no reinado de Xangô. Então, ele submete o povo de Xangô a tempos difíceis. E o reinado de Xangô, que era um reinado de riquezas, passa por uma escassez muito grande. Xangô não entende essa modificação e vai conversar com o sábio da aldeia. O sábio, então, responde que Oxalá está preso e que Xangô deveria conversar com ele. Na conversa, Oxalá explica as intenções dele a Xangô e Xangô percebe seu erro. E a partir dessa percepção, ele modifica as leis, tornando-as mais justas, mais sensatas e sempre refletindo, sempre analisando todos os lados que envolvem uma situação. Xangô tem origem do seu nome na cultura iorubá. Xangô significa Senhor do Fogo Oculto, onde Xá significa Senhor e Angô, Fogo Oculto. É o orixá da justiça, das pedreiras, dos trovões e do fogo. Xangô foi um rei que, reconhecendo seus erros e modificando seu comportamento, unificou todo um povo. Xangô denota força e valentia. É conhecido por ser destemido e justo, e tem por característica ser temido e adorado. As pedreiras são fonte natural de poder e energia. São bases sólidas, o que faz referência à justiça e à força de Xangô. Por isso ele é conhecido como Senhor das Pedreiras. O trovão e o fogo também são considerados domínio de Xangô, por conta do que a gente contou nas histórias. Assim como as pedreiras, os trovões e o fogo, eles remetem à força de Xangô. E eles trazem clareza e modificação após um período de dificuldade, um período de escuridão. Para todos os orixás, nós temos uma saudação. A de Xangô é Caô Cabecilê. É como a gente fala para Xangô, salve o rei, saudações ao rei, sempre que as correntes se manifestam nos terreiros. Para Xangô, a gente usa a cor marrom.
Mas em algumas casas a gente também pode encontrar para representá-lo a cor branca e a cor vermelha. E a gente, na quarta-feira, é o momento em que a gente pode perceber a maior força de emanação da energia de Xangô aqui na Terra. Xangô tem como símbolo o seu machado de 2 lâminas. Esse machado, ele é criado e esculpido em metal ou em madeira. E para além de falar sobre a inclinação guerreira de Xangô, esse machado fala da justiça de Xangô, que é uma justiça reflexiva, que olha para todos os lados da situação. É uma justiça do olhar para dentro, do analisar quem somos de fato, analisar o que realmente está acontecendo, analisar todos os lados da situação. Esse machado, ele fala da justiça que avalia, e é uma justiça livre de rótulos e de posicionamentos, uma justiça onde não há vilão e onde não há algoz. Xangô, ele tem sincretismo com 3 santos católicos. 2 deles nós falamos no vídeo sobre sincretismo, que é São João Batista, comemorado no dia 24 de junho, e São Pedro, comemorado no dia 29 de junho. O terceiro santo com o qual Xangô tem sincretismo religioso é São Jerônimo, comemorado no dia 30 de setembro. São João Batista, ele foi filho de Isabel, que era prima de Maria Santíssima. São João Batista é aquele que foi consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele batizava nas águas os filhos de Deus. São João Batista veio anunciar a chegada do Messias e a salvação que ele traria à terra. São João Batista reconheceu e batizou Jesus. Ele foi o último dos profetas. São João Batista trabalhava com a conversão e o arrependimento dos pecados através do batismo. Pregava a verdade, a justiça. Quando São João Batista nasceu, Isabel disse a Maria que acenderia no alto de uma montanha uma fogueira, anunciando o fato. Isabel e Maria eram muito leais uma à outra, e essa lealdade passou a existir também no relacionamento entre São João Batista e Jesus. São Pedro, ele é indicado de São João Batista a Jesus e é um importante apóstolo. Ele foi o primeiro apóstolo de Cristo. Conta a história que Jesus teria dado a Pedro as chaves das portas do céu, e as quais ele poderia abrir ou fechar, controlando assim as chuvas e os trovões segundo sua vontade. Pedro tem em seu nome o significado de pedra. Isso traria para ele a força necessária para liderar os cristãos nas perseguições, da divulgação do cristianismo e também do evangelho de Cristo. Então, para os cristãos, a força de Pedro foi muito útil e ajudou naquele momento de divulgação de tão grande legado. São Jerônimo, ele é responsável por traduzir a Bíblia para o latim. Portanto, ele é conhecido como o santo que escreve a lei de Deus. Ele é conhecido como o doutor da igreja. São Jerônimo, ele era um grande estudioso, ele tinha muita clareza de ideias, ele tinha um vasto conhecimento. E ele fazia uso disso para auxiliar as pessoas nas suas necessidades. Para finalizar o nosso vídeo sobre Xangô, a gente vai falar um pouquinho que Xangô ele está ligado às questões da razão, do conhecimento e do intelecto. Xangô tem domínio nas questões do direito e da justiça. Xangô é considerado mestre da sabedoria. Xangô significa liderança, vibra conhecimento e equilíbrio. Por isso, ao pedir algo para Xangô, a pessoa precisa ter ciência de que será analisada. Então, precisa saber como pedir e o que pedir, pois a justiça de Xangô, ela traz clareza, ela traz autoconhecimento e ela traz evolução. A justiça de Xangô, ela exige preparo para ver a verdade, compreendê-la e aceitá-la. É por isso que a justiça de Xangô fala de merecimento. E essa justiça traz sentido, aos dizeres que quem deve paga e quem merece recebe. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre Xangô e até o próximo vídeo.